O narcisismo hoje virou sinônimo de pessoa má, pessoa egoísta, e tá cheio de vídeos aqui na internet ensinando como se relacionar com o narcisista, sempre enxergando o narcisista por uma perspectiva de uma patologia, de um transtorno. Só que para a psicanálise, o narcisismo ele é essencial para a constituição do nosso eu. É a forma como você se vê, a sua forma de se apresentar ao outro. Então é muito importante entender sobre o narcisismo para a gente entender sobre os adoecimentos e também para você aprender sobre o amor, porque o narcisismo, gente, ele é uma estrutura, então não é algo que você escolhe ou não nascer narcisista, é algo que você não vai conseguir contornar, você não vai driblar, você vai ter que bater de frente porque você está implicado com essa questão. Então esquece essa ideia do narcisista como alguém que se ama o tempo todo, porque uma pessoa que se odeia o tempo todo, ela também é narcisista. A pessoa que se dá muita importância, até no ponto de falar muito da própria desgraça, também é um ato de narcisismo, quando a pessoa fala, eu não presto pra nada, eu sou o pior, eu sou o horrível. Ela também está sendo narcisista. Lá em 1914, Freud divide o narcisismo em três, em autoerótico, primário e secundário. O bebê quando nasce, ele não entende que o corpo dele é separado da mãe. O corpo dele é uma fonte de prazer, ao mesmo tempo um objeto, fonte de prazer da própria libido. Então quando ele está com fome e ele chora, ele não entende que é a mãe que vem, que dá o peito. Ele acha que é o próprio corpo dele que produz o leite. Então, o prazer da criança está em reter o olhar do outro para ele. E mesmo depois que a gente cresce, a gente ainda tem um pouco desse narcisismo primário dentro da gente. Sabe quando você vai num restaurante muito chique, muito caro, e a primeira coisa que você faz é tirar uma foto para postar no Instagram? Ou quando você faz uma viagem para Disney, você tem que mostrar para todo mundo, porque que graça tem se eu não posso mostrar para o mundo inteiro que eu tô aqui? Então é preciso do olhar do outro para libidinizar aquilo, para que aquilo tenha mais prazer para mim. Pensa assim, o desejo animal é desejar coisas, mas o desejo humano é desejar desejos. Quando você arruma um parceiro amoroso, que essa pessoa é muito bem vista pelos outros, que as pessoas acham ela muito bonita, muito atraente, ou sei lá, muito poderosa, essa pessoa ela passa a ter um valor ainda maior para você. Se uma coisa não é desejada pelos outros, que graça tem? Tá, mas e aí, à medida que a criança cresce, ela vai sofrer a primeira ferida narcísica, quando ela descobre que ela não é tudo, que o outro existe, que o seio não pertence a ela, e se ela não é tudo, significa que ela não tem o controle de tudo. Então, se eu não tenho o controle de tudo, eu não saio mais de casa. Depressão, síndrome do pânico. Então, o outro existe, ele não sou eu, e o que é pior, ele é diferente de mim. Toda frustração que você tem é por causa disso, é porque você descobre que o outro não é você. Sabe aquela pessoa que diz, eu tô triste com fulano, ele me decepcionou, olha o que ele fez comigo, nossa, se fosse eu no lugar dele, eu teria feito diferente. No relacionamento amoroso também é assim. Vamos pensar, lá no começo, quando você está querendo conquistar aquela pessoa, vocês querem evidenciar só as afinidades, e aí você vai achar que você tem tudo a ver com aquela pessoa, porque vocês são tão parecidos, vocês têm os mesmos gostos. Só que aí, vamos supor, você casa, o tempo passa, as diferenças vão aparecer e você pensa, ele me enganou. Ele não era assim antes, você mudou, eu tô decepcionada, eu não quero mais. Porque o outro mostra que ele é alguém diferente de você, e aí vamos supor ainda mais que você vai lá e você arruma uma nova pessoa e você diz o quê? Agora vai, com esse aqui vai dar certo, porque ele sim se parece comigo, a gente tem tudo a ver. É como se eu estivesse procurando outra Érica. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Se eu gosto de carne e você é vegetariano, eu vou dizer que você é louco, você é burro, você é idiota. Como assim? E a violência humana, ela é de base narcísica, porque se você tem uma orientação sexual diferente da minha, uma religião, torce por um time diferente, uma inclinação política, eu tenho o direito de bater em você, até em matar em você. Eu só posso me frustrar porque eu me entendo como a medida do certo e errado.
E o depressivo, ele não sai da cama porque ele diz: como assim o mundo ousa ser aquilo que eu não quero que ele seja? Como assim meu pai não me ama? Como assim eu não fui o funcionário escolhido para ser promovido? Como assim eu não sou o mais rico dos 3 irmãos? É o desespero de alguém que não aceita a realidade. Gente, 2 fontes de frustração objetal, o outro e o ideal de eu. Então, voltando, a castração é uma ferida narcísica porque a criança vai perceber que existe outra coisa para além do olhar dos pais sobre ela. E ela vai descobrir que ela não é tão importante assim. E ela vai perder o peito, a chupeta, ela vai passar pelo desfraude. Então, depois que ela passa pelas fases oral, anal, fálica, ela vai chegar na fase genital. É onde ela vai se apaixonar. É onde ela vai começar a direcionar a libido dela para o outro. Ela vai começar a desejar o outro. E o ser humano, ele tem 2 formas de se apaixonar, a anaclítica e a narcísica. Aqui eu vou falar sobre o apaixonamento no formato narcísico. Então, para amar, eu preciso encontrar em mim uma falta. E aí, ao me perceber como um ser incompleto, eu vou buscar aquilo que falta em mim no outro. Mas eu não vejo o que realmente o que o outro tem, mas aquilo que eu quero, aquilo que eu quero enxergar. É por isso que o narcisista, ele não é alguém tão forte assim. Na verdade, é o contrário, ele é fraco. Porque ele está sempre tentando encontrar a sua própria imagem, porque ele ainda não identificou ela como um reflexo. Por que vocês acham que nós vivemos na sociedade do espetáculo? Na busca pelo like. Olha o que a gente faz. A gente vai para academia e a gente tira foto e posta, porque a gente está tentando dizer: olha para mim, olha como que eu tô, olha como que eu sou bonito. Eu preciso do olhar do outro me validando o tempo todo. O que parece cheio de si, na verdade é vazio. E aí a gente vai ter o delírio narcísico, sabe? Quando a pessoa vai na festa e ela jura que tá todo mundo olhando para ela. A menina que fala para as amigas que todos os homens da festa estão querendo ficar com ela, que ela já viu, que ela percebeu no olhar deles. Então, é de se esperar que todo ser humano passe por essa fase narcísica, onde ele vai começar a direcionar a sua libido, o seu olhar para outros objetos externos, porque senão nós vamos ter os psicopatas, né? Então, o narcisismo para psicanálise não é um problema. O problema são as polaridades, ou o excesso ou a falta. Freud descobriu que a nossa mente, ela é atemporal. O nosso hoje é igual ao nosso ontem, ela é espacial também. Quando nós adoecemos, nós recorremos a esse primeiro narcisismo primário. Nós sempre construímos lugares de segurança. Quando nós somos tomados pela angústia e pelo sofrimento, são para esses lugares que nós retornamos. Esse lugar que é mais forte. Que lugar é esse que é mais forte? É o que vem primeiro, nós recorremos para dentro de nós. Foi lá no nosso narcisismo primário que nós aprendemos o nosso jeito de ser e de resolver as coisas. É aquele hábito que ficou muito forte e que você pode até construir outro, você pode ter lido os melhores livros, ter feito os melhores cursos com os melhores coaches, com os melhores mentores, mas quando você está em colapso, no momento de crise, são esses hábitos que você retoma. Como que você resolvia as coisas no seu narcisismo primário? Era chorando, era com evitação, era com isolamento, era com drama, era se fazendo de vítima? Você recorre para esse hábito primitivo que é seu, que não é de todo ser humano, mas que é só seu. É por isso que quando a pessoa está com depressão, ela tende a um retorno a esse estado anterior do autoerotismo. Quando você adoece, tudo aquilo que é externo tem uma repercussão interna. Se o externo fica muito desconfortável, você tende a se fechar, a se isolar. Então, quanto mais deprimido eu fico, mais narcisista eu fico. A pessoa deprimida que se encontra no narcisismo primário, quando ela se mata, não passa pela cabeça dela: será que se eu fizer isso, a minha família vai sofrer? Será que se eu fizer isso, eu vou estar acabando com a vida de todo mundo que me ama? Ela não tem essa capacidade, ela perde essa capacidade. Porque no narcisismo dele, não existe a dor do outro, não existe o mundo do outro, só existe o mundo dele, a dor dele.
Não adianta você chegar para uma pessoa depressiva nesse quadro de narcisismo e falar para ela assim: olha, você precisa sair disso, você tem uma vida maravilhosa, por que você está assim? Olha só, você tem uma família que te ama, você tem sucesso profissional, você mora numa área nobre. Olha só o dia lindo que Deus preparou lá fora, o sol está brilhando. Ele vai dizer: está brilhando para todo mundo, menos para mim. Não adianta você estar apontando para ele coisas externas, mas o sofrimento dele é interno. E a terapia, gente, nada mais é do que um dreno. E que dreno é esse? A fala. Quando a pessoa ela é convocada a falar, você está tirando ela está em si mesmada, como se ela estivesse num buraco que só tem ela. Você está retirando ela desse lugar e você começa a colocar o outro. Então é por isso que a pessoa depressiva, quando ela vai para sessão de psicoterapia, ela não quer falar, ela tem uma resistência. Então esse vídeo aqui foi para desmistificar algumas coisas erradas que o senso comum e essa onda aí dos mentores de relacionamento andam falando sobre o narcisismo e também a depressão. É claro que a gente precisa se aprofundar nesse assunto, mas eu achei muito importante trazer ele aqui para ajudar a gente a construir junto algumas questões e começar a problematizar a partir desse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha se você julgar que ele pode ser útil a outras pessoas. Deixa algum comentário aqui que ele pode me ajudar. E também não deixe de fazer a sua inscrição no canal Pronto Falei. Gente, beijos, até o próximo vídeo.